Prefeitura Municipal de Londrina, Gerência de Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos. Planos de Estudos Dirigidos 9, aula 4, para a segunda e terceira etapa. O que vamos aprender na aula de hoje? A refletir sobre a importância das plantas medicinais, a reconhecer algumas plantas medicinais e a resolver problemas de divisão e multiplicação. Para que vamos aprender esse conteúdo? Para refletir sobre a importância das plantas medicinais e para aprender a resolver problemas de divisão e multiplicação. Como vamos aprender esse conteúdo? Realizando a sequência didática 4, que é esta aqui que está sendo projetada e que iremos utilizar hoje, a aula 4. Como saberemos se você aprendeu? Através da sua interação com o seu professor via WhatsApp. Hoje, então, continuaremos com o nosso tema a respeito das plantas. Vamos conhecer algumas utilidades das plantas. Existem plantas que possuem substâncias que são repelentes naturais, pois afastam traças, moscas, pulgas e mosquitos das pessoas e de suas casas. Há também aquelas que podem ser usadas como temperos. Se puder, mande um áudio para o seu professor falando sobre as plantas e temperos que você cultiva. Você conhece alguma planta que pode ser usada como tempero? Se sim, quais ou qual? O crisântemo possui um inseticida natural. A substância repele os mosquitos e os outros insetos como baratas, besouros e moscas. Para usá-lo como repelente natural, é possível esfregar as flores na pele e assim evitar as picadas. Então, estamos conhecendo um pouco mais do crisântemo. Quais insetos que fogem do cheiro do crisântemo? Então, neste pequeno texto foi posto esses insetos que fogem com o cheiro desta planta. Então, você vai colocar nesse espaço, reescrever o nome desses insetos. Agora, separe as palavras em sílabas e conte o número de letras. Então, essa letra C, veja, nós temos lá, olha, uma tabela que tem a palavra escrita, o número de sílaba e o número de letras. Então, no caso das moscas, nós vamos contar quantas sílabas tem essa palavra. Então, veja, olha, temos lá moscas e tem indicado aqui que ela tem duas sílabas. Veja, olha, moscas, duas sílabas, o S fica junto com o mo e depois o outro S junto com o K. Moscas, duas sílabas. E depois temos 6 letras nessa palavra. Aí depois vamos fazer a mesma coisa com as baratas, besouros e mosquitos, com todas essas palavras. Separação de sílabas e contagem do número de letras. Agora, escreva uma frase para cada imagem. Então, nós temos aqui, né, olha, o crisântemo e uma planta. Então, é bom que na sua frase tenha essas duas palavras, crisântemo e planta. Então, não se esqueça daquelas orientações da escrita de frase, para utilizar a pontuação correta, para utilizar a letra maiúscula se você já escreve com letra cursiva. E também solicitar o auxílio do seu professor para fazer as correções necessárias e dar o suporte que você precisar para realizar a atividade. Não esqueça de solicitar a ajuda dele. A família de Dona Maria gosta muito de cultivar canteiros com plantas e vasos. Vamos distribuir quantidades iguais para seus familiares. Então, temos aqui uma situação problema que diz que a família da Dona Maria gosta muito de cultivar canteiros com plantas e solicita que a gente divida igualmente para seus familiares. Então, nós temos lá, olha, 12 plantinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Continue a contar comigo. 7, 8, 9, 10, 11, 12 plantas. Então, vamos verificar isso, olha. Nós temos, então, 12 plantas para dividir em 2 pessoas. Se você observar, visualmente você já vai conseguir ver que nós temos 2 conjuntos com números iguais. Veja, olha, tenho 6 plantinhas aqui e outras 6 plantinhas aqui.
e 2 pessoas para dividir. Então, podemos dar um grupo para cada. Seria a mesma coisa se fizéssemos uma por uma. Mas como visualmente já temos 2 grupos aqui, vamos então para o primeiro parente dela dar o primeiro grupo de plantas e para o segundo grupo de plantas. Vamos então fazer a contagem. Veja, 1, 2, 3, 4, 5, 6 para o primeiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6 para o segundo. Veja, se dividirmos 12 unidades por 2 pessoas, cada pessoa receberá 6 unidades. Aí você também terá aí a segunda atividade para fazer, que tem 10 unidades de crisântemos para dividir para as 2 pessoas, também fará da mesma forma que fizemos anterior. Agora, 3. Dona Maria precisa calcular quantas mudas de alface há em seu canteiro. Ajude a calcular quantas mudas ela tem. Então, olha, vamos contar 1, 2, 3, 4, 5 mudas de alface ela tem. Se observarmos, nós teremos um conjunto de 5, assim como temos mais um, e o terceiro conjunto com 5 mudinhas de alface. Então, 5 mais 5 mais 5. Nós temos ali a operação que diz o seguinte, 5 vezes 3. Vamos corrigir isso comigo, porque nós não temos 5 grupos de 3, nós temos 3 grupos com 5 mudinhas de alface cada um. Então, nós temos que fazer desta forma a operação, 3 vezes os 5. E aí sim, você vai contar quantas mudas tem ao todo para poder responder a questão. Sua luta não termina quando sentir cansaço, mas sim quando atingir o sucesso tão merecido. Um bom descanso para todos, a nossa aula se encerra por aqui.